Com as falhas do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e também com a denúncia de uma ex-funcionária da companhia a respeito do Facebook, as ações da empresa desvalorizaram quase 5% há alguns dias atrás. No entanto, as mídias tradicionais estão noticiando que o Mark Zuckerberg perdeu quase 6 bilhões em apenas um dia, como se o dinheiro tivesse saído de um cofre que ele deixava guardado, seu patrimônio, ou da sua conta bancária. O que não é verdade. Na verdade, ocorreu uma desvalorização da companhia, que é diferente de prejuízo financeiro de uma pessoa em específico. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos Ambima. Muitas pessoas acham que um empresário bilionário, ele guarda toda a sua fortuna, todos os seus bilhões em um cofre ou na sua conta bancária, em um banco. No entanto, isso não é verdade, não foi assim que ele ficou bilionário. Via de regra, um empresário bilionário ele tem um recurso, tem um patrimônio tão grande justamente por conta da sua empresa, da valorização histórica da sua empresa. É com ela que ele possui tanto dinheiro. Então, uma pequena parte do seu patrimônio vai ficar guardado em um banco, por exemplo, mas a maior parte é constituída pela participação na sua empresa, ou seja, através das ações que ele possui na sua própria companhia. No caso do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, a maior parte do seu patrimônio e a razão pela qual ele é tão rico, pela qual ele é um dos homens mais ricos do mundo hoje, é justamente através da valorização histórica do Facebook. A maior parte do dinheiro dele está em ações do Facebook e ele ficou tão rico porque o Facebook ele foi crescendo tanto ao longo de todos esses anos, desde lá atrás, desde a sua criação. E assim, com a grande maioria dos empresários bilionários, que eles possuem empresas que foram se valorizando e a sua fortuna, ela não está em dinheiro guardado em um cofre, não. Ela é constituída por ações e ação é uma parte de uma empresa. A ação é a menor fração do capital social de uma empresa, mas ação não é dinheiro. Para que você troque as suas ações por dinheiro, você tem que fazer essa conversão das ações em dinheiro. Para isso, você tem que ir lá e vender as ações. Então, quando um bilionário, por exemplo, tem a maior parte da sua fortuna em ações, ele não tem bilhões em dinheiro, não, ele tem bilhões em ações. E para que ele troque essas ações por dinheiro, ele teria que realizar a venda. Isso é muito importante a gente estar entendendo. Por quê? Justamente para a gente ver alguns exemplos. Quando a gente vê na mídia tradicional, por exemplo, determinado empresário bilionário perdeu tantos milhões em apenas um dia. Na verdade, não é que esses milhões saíram da sua conta bancária, ocorreu, na verdade, uma desvalorização das ações da empresa. Mas considerando que a ação não é dinheiro, para que seja convertida a ação em dinheiro, tem que ocorrer a venda. E se o empresário em questão não vendeu as ações, ele não realizou nenhum prejuízo, assim como no caso de ganho. Quando o empresário não realiza a venda das ações em um dia em que elas se valorizam, ele não ganhou financeiramente nada. Ocorreu sim uma valorização no seu patrimônio, através de uma valorização nos investimentos, mas ele não converteu em dinheiro. Então, ele não teve nenhum lucro realizado em dinheiro. E é justamente isso que a gente precisa entender melhor. Para isso, vamos ver um exemplo. Vamos supor aqui, então, que um empresário possua investido na sua empresa 10 bilhões em ações, evidentemente. E as ações da companhia desvalorizam 5%. Então, 5% sobre 10 bilhões é 500 milhões. Então, ocorreu uma desvalorização de 500 milhões no patrimônio do empresário em questão. Só que essa perda, ela não foi em dinheiro, simplesmente ocorreu uma desvalorização.
E outra coisa relevante aqui é que muita gente às vezes olha, o bilionário perdeu tanto dinheiro e fala, não, ele já tem bastante dinheiro, ou muita gente acha, bem feito, ou falam, queria eu poder perder tanto dinheiro. No entanto, as ações, elas não são de posse apenas do empresário da grande empresa. As ações Facebook não estão em posse só do Zuckerberg ou só de pessoas muito ricas, não. Muitas pessoas de classe média, por exemplo, possuem ações. E se as ações do Facebook desvalorizaram dias atrás, não foi só o Zuckerberg que teve uma desvalorização nas suas ações, no seu patrimônio. Não, foi também todos os outros acionistas do Facebook. O Zuckerberg simplesmente é um acionista que possui mais ações. Se a gente for pegar, por exemplo, uma determinada empresa X, que o dono é um bilionário, então o bilionário vai ser quem possui a maioria das ações dessa empresa. No entanto, as outras ações elas podem estar em posse de pessoas que não são ricas. E se você fica daqui a pouco feliz que o bilionário em questão teve uma desvalorização patrimonial, então você está comemorando também que os outros acionistas que não são ricos tiveram desvalorização patrimonial. Isso é muito importante. Quando as ações de um bilionário valorizam, aí as ações das outras pessoas, dos outros acionistas também vão valorizar. E quando o contrário ocorre, quando o acionista majoritário, quando o bilionário em questão, ele tem uma desvalorização por conta da desvalorização das ações, da queda das ações, então acionistas minoritários terão as mesmas consequências. Então, isso é só para entender que quando a gente está falando sobre esse patrimônio da maioria dos bilionários, a gente está falando de ações. E o bilionário em questão não tem todas as ações da sua companhia. Acionistas minoritários também vão possuir algumas ações. E eles sofrem as mesmas consequências percentuais do bilionário em questão. E quando a gente vê, por exemplo, na mídia, tal bilionário ganhou tantos milhões em apenas um dia. Mais uma vez, não é um lucro financeiro realizado. Pegar aqui um exemplo, se a pessoa tem 10 bilhões e as ações valorizam 5%, ocorreu uma valorização de 500 milhões no patrimônio da pessoa. Mas o ganho, saliento outra vez, não é em dinheiro. Não é aquele dinheiro que entrou a mais no cofre da pessoa. Muita gente também fala, olha o patrimônio dessa pessoa, o patrimônio desse bilionário. Bem que então podia aumentar, podia taxar mais esse patrimônio em questão, o governo podia pegar mais esse patrimônio e redistribuir. Só que o que essas pessoas esquecem é que esse patrimônio não está em dinheiro, está em ações. E para que seja efetuada essa cobrança a mais, essa taxação, então, na verdade, seria exigida daqui a pouco a venda dessas ações, o que iria resultar talvez em uma desvalorização da companhia. Também poderia resultar em menos investimentos na companhia em questão, o que poderia incorrer em menos empregos gerados, porque uma empresa gera muitos empregos, evidentemente. Então, ocorreria uma série de consequências disso, de você estar taxando mais e fazendo com que o empresário tivesse que converter as ações em dinheiro. Afinal de contas, sempre lembrem, quando não há venda, não há realização nem de lucro, nem de prejuízo. Quando ocorre valorização, desvalorização, o empresário não está de fato tendo mais ou menos dinheiro na sua conta bancária. Não, ele simplesmente tem ações de uma empresa mais valorizada, assim como os outros sócios minoritários da companhia em questão. E por fim, eu só quero salientar que o bilionário em questão, o bilionário que a gente for falar, ele provavelmente não nasceu tendo essa fortuna. Ele tem essa fortuna justamente graças à sua empresa. Uma empresa que começa como todas as outras pequena e vai crescendo conforme o tempo. E quanto mais ela cresce e quanto mais as ações valorizam, mais o patrimônio da pessoa cresce e mais o patrimônio dos outros acionistas da empresa também cresce. E conforme o crescimento da empresa, vai crescendo os empregos por ela gerados. A gente não pode esquecer de nada disso quando a gente fala sobre essa questão. E não podemos simplificar dizendo que fulano ganhou tantos milhões, fulano perdeu tantos milhões em apenas um dia. Não,
as ações valorizaram, não foi só ele que ganhou com isso, que teve valorização com isso. E se as ações desvalorizam, não é só o bilionário que vai ter desvalorização patrimonial, mas sim os outros acionistas da companhia. Não podemos ignorar esse fato e seria muito interessante que as notícias fossem um pouco mais claras a respeito disso, para não gerar, evidentemente, nenhuma confusão em quem lê a manchete em questão. Mas eu espero que tenha ficado mais clara essa questão. E se gostou do vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Qualquer dúvida, peço que coloque aqui nos comentários também. E eu estou colocando na descrição, como sempre, o link do nosso site, que temos cursos desde os mais básicos até os mais avançados. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.